Olá, meu querido, olá, minha querida, cá estamos novamente sob a bênção de Deus para tratar de mais um tema de processo do trabalho, direito processual do trabalho. Hoje iremos falar um pouquinho de litisconsórcio, cuja instrumentalização está no Código de Processo Civil, que vocês sabem muito bem, é aplicado de maneira subsidiária ao processo do trabalho. Afinal, o que é o litisconsórcio? O litisconsórcio, claro, é a aglutinação, olha só, é a aglutinação de pessoas no polo ativo como autoras ou passiva como res, ou em ambos os polos, que a gente chama de litisconsórcio misto em uma demanda. Então eu tenho duas ou mais pessoas como autoras, duas mais pessoas como res, ou duas pessoas como autora ou duas pessoas ou mais como res em ambos os polos de uma demanda. Isso é o litisconsórcio. Na Justiça do Trabalho ocorrerá, e até com certa frequência, o litisconsórcio. Na Justiça do Trabalho deve haver comunhão de direitos e obrigações relativos à lide, além de conexão entre os pedidos ou a causa de pedir, ou então algum ponto comum que tenha afinidade fática ou legal. Atividade fática ou legal. Então nós temos, e eu falei, é até um pouco comum o litisconsórcio na Justiça do Trabalho. Antes disso, vamos para a classificação do litisconsórcio. O litisconsórcio, queridos, ele é classificado, eu trouxe aqui para vocês 4 classificações. Primeiro, quanto à posição, acabei de falar. Quanto à posição, nós podemos ter o litisconsórcio ativo. O que é o litisconsórcio? O litisconsórcio ativo é quando eu tenho duas ou mais pessoas no polo ativo da demanda, quando eu tenho dois ou mais autores, aí nós temos a chamada reclamação aqui na Justiça do Trabalho, reclamação plurima. Ou então, quando nós temos dois ou mais reclamados, a gente tem o litisconsórcio passivo, ou quando eu tenho em ambos os polos duas ou mais pessoas, a gente tem o litisconsórcio misto. Quanto à obrigatoriedade, olha que legal, em alguns casos o litisconsórcio ele é facultativo, ele não é obrigatório, depende de quem. Do interesse da parte, é uma faculdade dela. Então nós temos o facultativo, o exemplo que eu trago está lá no artigo 842 da CLT, que ele fala, que havendo identidade de matérias, os empregados de uma mesma empresa podem litigar no mesmo processo, podem, olha o que a CLT fala, podem, ou seja, facultativo, e nós temos também o litisconsórcio necessário. Necessário é uma obrigação. Aí eu tenho que compor, o polo daquela demanda com duas ou mais pessoas. É uma obrigação legal. O exemplo que eu trago está lá no artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. O que diz esse artigo? Quando eu entro com uma ação para discutir cláusulas, anular cláusulas de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo do trabalho, eu tenho que colocar como reclamadas, todos os sindicatos que foram signatários daquela convenção ou daquele acordo coletivo de trabalho. É uma obrigação minha, é uma necessidade. Tranquilo? Ótimo. Nós temos também a classificação quanto ao resultado. E o resultado aqui ele pode ser unitário. O que quer dizer resultado unitário? O resultado é o mesmo para aqueles litisconsórcios. É igual o resultado. O resultado é igual para todos. Ou então simples, aqui o juiz ele pode decidir de uma maneira diferente, não é? Para determinado réu, para determinado autor. Tranquilo? Muito bem. E quanto à formação? Nós podemos ter o litisconsórcio formado já com o ajuizamento da petição inicial, ou então de maneira ulterior, superveniente, no decorrer do processo. Vou dar um exemplo aqui. Imagine só que
10 empregados de uma mesma empresa não receberam as verbas rescisórias. Foram todos dispensados no mesmo dia e não receberam as verbas rescisórias. Esses empregados, eles podem, os 10, ajuizar uma única ação trabalhista? A resposta é sim, é uma faculdade dele, está lá no artigo 842 da CLT. É contra a mesma empresa, a conexão de pedidos e causa de pedir. Quais são os pedidos? Pagamento das verbas rescisórias. Há uma identidade de matéria, então é possível fazer o litisconsorte aqui, nesse caso, ativo. Tá joia? E aí eu vou te perguntar, aqui o resultado é unitário? Depende, né? Depende. Se o juiz condenar a pagar as verbas rescisórias, os valores podem ser diferentes para cada um empregado. Tranquilo? Meus queridos, espero vê-los aí no próximo tema. Fiquem com Deus e um grande abraço.